Professora, a gente abre então a nossa conversa com notícias do portal New York Times, que traz aqui para gente notícias sobre a Venezuela, falando que o candidato da oposição da Venezuela foge para a embaixada para a Espanha agora, né? Ele vai então para a Espanha depois de ter ficado dias na embaixada em Caracas da Espanha. Agora, de fato, o avião pousou neste domingo, ontem, na Espanha, onde ele pede asilo por lá, o Edmundo Gonçalves, que é o opositor, candidato da oposição do governo de Nicolás Maduro. Professor, são muitas notícias da Venezuela que explodiram nesse final de semana. Como é que você vê, analisa essa ida de Edmundo Gonçalves para a Espanha? Qual que é o impacto entre os dois países? Traz para a gente, professor. Ele tem casa em Miami. Né? A segunda casa dele é Estados Unidos. Mas eles ponderaram que pegaria muito mal ele ir para os Estados Unidos, né? Que ele é o candidato dos Estados Unidos. Ele foi o candidato do Império, mas ficaria muito mal. Então ele fez a opção de ir para a sede do que foi o Império Espanhol, né, que colonizou toda a América. E, evidentemente, foi recebido de braços abertos, e lá ainda é uma monarquia, né, é uma monarquia parlamentarista, né, então tem um rei, tem um primeiro-ministro, que é um primeiro-ministro que se diz, a imprensa lá o chama, né, o Pedro Sánchez. Lá ele é tido como de centro-esquerda. Eu lá, comigo, tenho minhas dúvidas e reservas. Tem hora que ele está do nosso lado, tem hora que ele passa para o outro lado, mas não vamos entrar nesse ponto. O asilo será concedido, ele está sendo recebido de braços abertos. Mas eu fui aqui pesquisar quem é um pouco mais a vida desse senhor. Ele já é um senhor, eu que estou com 67 já me considero velho, ele com 75 já está bem velhinho, né? Entre os anos de 81 e 83, ele era o vice-embaixador da Venezuela num país vizinho chamado El Salvador. El Salvador vivia uma guerra de guerrilhas. De um lado, os guerrilheiros eram da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. A Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, diferente da Frente Sandinista, que tomou o poder, a Frente Farabundo nunca chegou a tomar o poder, né? Hoje eles são um partido político, disputam eleições, às vezes ganham, às vezes perdem, mas não tomaram o poder. Em 81 até 83 estavam no auge da guerrilha, da guerra. E ele estava lá e era o vice-embaixador e ajudou a CIA, que naquele momento fazia a chamada Operação Centauro. E os números que estão hoje disponíveis, que foram desclassificados pela própria CIA, ou seja, são números dos Estados Unidos. Essa Operação Centauro matou 13.194 civis em El Salvador. E ele ajudou este massacre, e aí as organizações de direitos humanos de El Salvador estimam que nestes 2 anos, com a ajuda dele, ele então propiciou a morte de pelo menos 5.000 desses 13.000. Então é um senhor que tem sangue nas mãos, sangues de salvadorenhos nas mãos. Então esse é o senhor. E, para finalizar o comentário sobre essa primeira notícia, aquela senhora inelegível, traidora nacional, porque ela está condenada por traição nacional, Maria Corina Machado, ela então sabe que sofreu uma derrota avassaladora com a fuga dele. Na verdade, não é só a fuga. Se ele ficasse no país, ele seria preso porque ele é um procurado pela justiça. Apesar das manchetes, como nós comentamos, né? Semana passada, as manchetes diziam: Maduro manda prender. Não foi Maduro que mandou prender, foi o Poder Judiciário que mandou prender, né? Eu até comentei, quando o Supremo Tribunal Federal julgar Bolsonaro e mandar prendê-lo, eu quero saber se essa imprensa brasileira vai dizer: Lula manda prender Bolsonaro. Não!
país nenhum. A Venezuela é uma democracia. E em democracia, quem manda prender é a justiça. E aí a Maria Corina declarou o seguinte: em janeiro ele volta, e volta como novo presidente. Deixa ela ficar querendo isso. Em 10 de janeiro toma posse o novo presidente, chama-se Nicolás Maduro. É isso sobre a Venezuela. Bom, professor, é isso sobre a Venezuela, mas também nesse final de semana a gente acompanhou o que aconteceu com a embaixada da Argentina na Venezuela, que as forças de segurança da Venezuela cercaram, né, a embaixada. O Brasil aí desde o mês passado, quando o Nicolás Maduro tirou então o embaixador argentino ali da embaixada, o Brasil assumiu esse posto. Como é que você também acompanhou, professor, todo o desdobramento dessa questão envolvendo a embaixada da Argentina na Venezuela? A Argentina está em litígio com a Venezuela. A Argentina retirou seu corpo diplomático. O Brasil, nesta atual conjuntura, que o Brasil. Não é que o Brasil não reconhece o governo, reconhece e vai continuar reconhecendo. Mas o Brasil virou fiscal de urna da Venezuela e ainda não reconheceu o novo governo. Vai acabar reconhecendo, porque não tem saída para o Brasil. O Lula entrou num beco sem saída e vai acabar reconhecendo. Mas o que nesse momento já está tudo pacificado, né? Essa notícia que está aparecendo na tela é uma notícia já atrasada, né? Então o Brasil querendo prestar um serviço para a Argentina, e eu não entendo bem, tem coisas na diplomacia brasileira que eu sinceramente não entendo. O Brasil se ofereceu para representar os argentinos na diplomacia, né? E a Venezuela tem todo o direito de concordar ou não com isso. Em um primeiro momento concordou e depois disse que não, isso não é atribuição de outro país, então agora eles aguardam a volta do corpo diplomático argentino. Não vai acontecer, vai ficar fechada a embaixada argentina lá em Caracas.